A Conspiração dos Clássicos, episódio 126. No episódio anterior, de número 125, nós tínhamos parado aqui neste slide aqui, falando aqui sobre essas questões. Deu uma travada aqui, só um minutinho. Pronto, aqui. Ok, então vamos prosseguir, dar continuidade. Então a gente já falou sobre esse cara aqui, o Daniel Ferraz, que a gente já falou que esse cara aqui é um embusteiro, ele é um agente da desinformação, ele é um desinformante, e inclusive o próprio Olavo de Carvalho comentou sobre isso, né? Que o sistema, ele manda os seus asseclas, os seus capangas, para disseminar a desinformação, para tornar a questão ainda mais difícil. Vamos pegar aqui uma foto dele aqui. Porque é importante mostrar a foto, porque mostrando a foto já vai criando uma memória, porque assim toda vez que você vê ali a imagem do sujeito, você já sabe do que se trata. Então por isso que a gente tem que mostrar sempre aqui as fotos aqui dos caras aqui. Então esse cara aqui, durante um tempo ele fez parte lá do canal Terça Livre, e esse cara aqui ele foi bastante popular na época ali do bolsonarismo, moravismo, ali 2016, 2017, 2018, porque embora ele seja um desinformante, um falastrão, mas temos que admitir, ele fala muito bem, ele tem uma oratória muito boa, e mais, então além de falar bem, de ter uma boa oratória, ele tem uma retórica boa. Como assim? As palavras que ele profere fazem um aparente sentido, então dá a impressão que esse cara é um erudito, é um grande sábio, mas não. Então ele está aí para desinformar, para gerar confusão. Então a ideia dele é confundir ainda mais o que se entende sobre gnose. Mas olha só, para a gente ver como esse cara aqui é um desinformante. Aqui, ó, vídeos aqui, ó, de 3 anos atrás. Aqui. Vamos ver aqui. Tomás de Kempis, ou Camps, tem gente que fala Camps, parece que a pronúncia é Camps. Imitação de Cristo, verdadeira purificação. Da solidão, carregar sua cruz e imitação de Cristo. Então nesses vídeos aqui, esse cara aqui, ele é só elogios em relação ao Tomás de Kempis e a imitação de Cristo. Aí você fala assim, mas ele mudou de ideia 3 anos atrás. Tá, se ele mudou de ideia, por que ele não removeu os vídeos? Nós também já removemos aqui vários vídeos sobre assuntos sobre os quais nós mudamos de opinião. Ou então, por que ele não fez um outro vídeo mostrando o seu novo entendimento sobre o assunto? Se ele manteve esses vídeos aqui e depois nunca mais tocou no assunto, é porque ele continua aqui com esse mesmo pensamento. Então isso daqui mostra que esse cara aqui é um desinformante, porque ele fala aqui, ó, a pseudo-purificação gnóstica. Então fica a impressão para os desavisados que esse cara aqui é um combatente, ele está combatendo a gnose. Não, senhores, ele está promovendo a gnose. Ele é um promotor da gnose. E pelo simples fato dele apoiar Tomás de Kempis e essa obra, A Imitação de Cristo, isso já é uma evidência de que ele é um promotor da gnose. E esse cara aqui, ele não tem a desculpa de estar mal informado, porque esse cara aqui, ele é muito bem informado. Então, uma pessoa qualquer aí poderia cometer um engano mesmo. O cara tem uma boa intenção, mas ainda não percebeu a gnose nessa obra, que é o do Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo. Mas esse cara não, esse cara aqui é indesculpável, porque ele sabe do que está falando, então ele enxerga a gnose aqui, então ele está agindo realmente com a intenção de gerar confusão. Essa é a ideia. Então, senhores, tomem muito cuidado. Isso aqui lembra muito bem um vídeo que nós assistimos mas muito tempo atrás, e eu nem lembro qual que era um programa de televisão da TV a cabo, o antigo canal Discovery, e mostrou uma cena das câmeras internas de vigilância. Era ali um pequeno comércio, uma pequena mercearia lá nos Estados Unidos, né, típica, né? E aí alguém tentou fazer um assalto ali e tinha as pessoas ali desarmadas ali, com a mão para cima, né? E o assaltante ali com a espingarda ou metralhadora, fuzil, sei lá o que era. Aí o dono do comércio ele reage e começa a entrar em luta corporal ali com o assaltante. E aí vira um tumulto ali, pessoas vêm para ajudar ali, né? E aí você vê nas imagens aquela confusão toda.
E aí o bandido, estranhamente, no meio daquela bagunça toda, balbúrdia toda, o bandido consegue escapar. E aí então o programa, acho que era um programa policial no Discovery, ele mostrou ali o que os investigadores fizeram. Eles olharam aquelas imagens pausadamente e o que eles perceberam? Um daqueles clientes que estava lá, que levantou a mão, inclusive se rendeu ao assaltante, na verdade ele era comparsa do assaltante. Eles descobriram isso depois, com as investigações, e mandaram prender o cara. Então, aquele outro cara também foi preso. O assaltante foi preso e o comparsa também foi preso e assumiu a parceria. Então, a ideia era justamente defender o bandido em caso de reação. E foi o que aconteceu. Então, o dono do estabelecimento reagiu, e aí os populares ali, né, começaram a ajudar realmente o comerciante. Só que aí entrou o comparsa. E o comparsa, olhando as imagens, você vê que o comparsa ali, ele estava se envolvendo naquela bagunça toda, mas ele não estava tentando prender o bandido. O comparsa estava tentando neutralizar a ação ali do dono do comércio. Mas não parece. Porque quando você vê pela primeira vez as imagens, fica a impressão de que todo mundo ali tentou ajudar o comerciante, mas não, tinha um lá que era inimigo, estava infiltrado nas pessoas. Então, o que acontece é que você tem ali algumas pessoas denunciando a gnose, por exemplo, mas aí o sistema manda alguém disfarçar-se dessas pessoas, mas é um agente infiltrado, ele é inimigo. Então ele se passa por um combatente, mas ele está agindo em favor do exército contrário. É um traidor. Então isso sempre aconteceu, isso é uma estratégia de guerra ideológica antiga, e o professor Olavo de Carvalho também já denunciou isso aí. Então é o caso desse cara aqui, ó. Então esse sistema gnóstico, de alguma forma, aí, enviou, não necessariamente oficialmente, mas digamos assim, materialmente falando, esse cara aqui, ó, para gerar confusão, porque esse cara, ele é de fato gnóstico, ele é mesmo um defensor da gnose. Só que então ele fica fazendo esses vídeos de falsa denúncia contra a gnose para gerar bagunça, para criar confusão. Então, senhores, tomem muito cuidado com esses caras que estão aparecendo aí para defender a gnose. Tomem muito cuidado. É o mesmo que a gente falou sobre aqueles palhaços imbecis que apareceram ali lá por volta de 2018, 2019, denunciando a maçonaria. Mas aqueles caras eram infiltrados. Eles estavam lá para semear confusão. Foi o caso aquela horrorosa série de vídeos do canal Centro Dom Bosco, de alguns anos atrás, de uns 5, 6 anos atrás. Eram uns 4 ou 5 vídeos em que eles falavam sobre a maçonaria inimiga da igreja. Só que a gente assistiu aqueles 4 ou 5 episódios, e eles não davam nenhuma informação concreta sobre o que seria a maçonaria. Nada, nada, nada. Eles falavam apenas sobre o modus operandi na política. Veja que vergonha, um canal que finge que é católico, mas nem se propõe a disfarçar direito. Eles fizeram uma análise pífia sobre a maçonaria, falando apenas sobre a questão política, lá na época do Império, na época da República, etc. Mas eles não falaram nada sobre o que é e de onde vem a maçonaria, nada disso. Eles não deram nenhuma informação clara. Então você assiste aquilo lá, você não sabia o que era a maçonaria e você continua não entendendo. E pior, eles geram confusão. Então você não entende ainda mais. Então, se para você, antes de assistir aquela série maldita, a maçonaria era uma incógnita, depois de assistir, ela se torna uma incógnita ainda mais misteriosa, porque você não consegue entender nada, porque a ideia é gerar confusão. E é assim que esses caras agem. A esquerda faz muito isso quando eles fazem aqueles vídeos ridículos sobre o materialismo histórico e o materialismo dialético. Os senhores já viram algum vídeo desses filosofoides aí da internet, explicar convincentemente o que é o materialismo histórico e o materialismo dialético? Não, por quê? Eles não querem explicar. É tudo desinformação. Se eles quisessem, eles poderiam explicar. Então assim funcionam esses caras aí. Então eles sabem que ninguém vai entender nada sobre aquilo que eles estão falando. E é de propósito mesmo. Então aquelas palavras rebuscadas, ornamentadas, são criadas justamente para que não sejam entendidas mesmo, para gerar desânimo, para gerar desinteresse nas pessoas pelo assunto. Vamos lá. Aqui, né, são dois padres modernistas, né,
Então, por serem modernistas, então eles não recebem o nosso respeito, nós não temos o menor apreço por essa gente, mas nós damos aqui pelo menos assim o benefício da intencionalidade, porque de repente o cara ele foi criado nesse ambiente aí do Concílio Vaticano II, né? Então eles receberam essa educação do vaticanismo, né? Então a gente pode até considerar que dá o benefício aqui de pelo menos a boa intenção, mas a doutrina católica desses caras é um horror. É vaticanismo puro. Quando a gente fala em vaticanismo, é a ideologia do Vaticano II, do João XXIII. Mas também esses dois caras são dois padres, ou falsos padres. Aí é por sua conta, se eles são padres de verdade, mas são modernistas. Isso daí ninguém discute, são modernistas. Então eles já estão doentes. Eles já foram picados pelo mosquito do modernismo. Agora, se eles são padres de verdade ou não, aí é com você. Mas o fato é que, inegavelmente, eles são extremamente feminilizados, estrogenados, testosteronizados. Inclusive, uns 2 anos atrás, nós fizemos um vídeo falando, aliás, os dois, aqui, a gente fez um vídeo falando sobre o de cima e um vídeo falando sobre o de baixo, e a gente comentou sobre o que está acontecendo com esses caras, que eles são verdadeiras menininhas, eles são donzelas, eles são o puro estrogênio. E senhores, hoje, 2025, com essa masculinização que a gente vê nas mulheres, se um dos senhores encontrar uma garota solteira, jovem, bonita, e que tenha exatamente a mesma feminilidade desses dois caras, meu amigo, casa com essa mulher, porque essa mulher é a joia rara. Hoje, 2025, no Brasil, é raro você encontrar uma mulher que seja tão feminina quanto esses dois caras aí. Então, uma mulher que tenha a mesma feminilidade, ou seja, os trejeitos, a docilidade, a meiguice, a ternura desses dois caras, hoje é a joia rara. É mulher para casar. Mas aqui então, eles estão falando aqui sobre a imitação de Cristo. Então, vocês percebem que esses caras modernistas, eles pegam o pacote de doenças, o pacote de venenos. Então, uma dessas doenças é a feminilidade. A outra é de defender autores gnósticos, né? Então, toda essa corja modernista que você vai ver aí, todos eles aí vão defender o Tomás de Kempis, e esse livro aí, a Imitação de Cristo. Inclusive, esse cara aqui, ele fez uma série enorme, inacreditável. Da mesma forma como nós estamos aqui no episódio 126 dessa série chamada A Conspiração dos Clássicos, esse cara também fez uma incontável quantidade de episódios, de vídeos aí. Aqui, 241 vídeos. Senhores, pasmem. Olha isso daqui, tudo bem que são vídeos curtos, né? Eles não são de 1 hora, né? São de 15 minutos, eu acho. Mas, senhores, olha, 241 vídeos. Então, esse sujeito aqui de cima, ele é apaixonado. Ele é tarado por essa obra, a Imitação de Cristo. Então, assim, é um fetiche mesmo aqui, desses caras aí. Então, já é um sinal, né? Porque para você considerar uma obra, se ela é boa ou é ruim, você tem que ver quem gosta dela, quem curte essa obra. Então, se você tem uma obra e você não tem uma opinião, mas você vê que os canalhas amam aquela obra, então já é um mau sinal. Isso daí pode não ser um fator decisivo, mas é um indicativo. Se os canalhas amam aquela obra apaixonadamente, então já é um mau sinal. Vamos lá. E quando eu falei canalha, eu não falei desses dois caras aqui, tá? Mas eu falei toda essa corja que defende a gnose infiltrada dentro do catolicismo. É disso que a gente está falando. Aqui, ó, esse cara também aqui. Esse cara aqui também é um outro enganador. E esse cara aqui realmente ele engana muito bem. Porque este que vos fala, ali naquele momento de transição, ali abandonando o protestantismo e migrando para o catolicismo, ali ao longo do ano de 2022, nós assistimos a vários vídeos desse cara aqui. Lá no ano de 2022 a gente fez aquela série chamada Unboxing Bíblico, né?
e que a maioria das Bíblias eram protestantes, né? Mas a gente acessou esse canal aqui para ver a opinião desse cara aqui sobre algumas Bíblias, né? Alguns livros que a gente comprou lá na Amazon. E esse cara aqui enganou muito bem, porque ele usava essa roupa preta aqui, ó, que engana aqui, ó, lembra um pouco uma batina, mas ele se assemelhava bastante aqui a um monge franciscano, um monge capuchino, por exemplo, ou um monge carmelita, por exemplo, né? Então essa roupa que ele usava aqui, ó, enganava mesmo. Então esse cara aqui é um enganador mesmo, porque ele engana muito bem. E ele tem aquela maneira católica de falar, então ele tem aqueles maneirismos católicos, então engana muito bem as pessoas. Então ele se passa por católico. Mas não, esse cara aqui, ó, é um gnóstico, ao estilo gente, L'Oriol Rocha. Só que esse cara aqui ele disfarça um pouco mais. Então esse cara aqui também ele é gnóstico ao estilo Lúcia Helena Galvão, só que ele disfarça. Então o L'Oriol Rocha e a Lúcia Helena Galvão, eles mergulham fundo ali no helenismo ali. Já esse cara não, aqui, ó, ele fica naquela superfície ali do medievo ali. Mas você percebe, num olhar atento aqui, que esse cara aqui ele é um gnóstico mesmo. E aqui, ó, como ler o livro clássico Imitação de Cristo. Você vê que ele colocou aqui, ó, clássico. Aqui, então ele já está dando um elogio aqui. Mas para nós, isso daqui, nesse contexto, é um xingamento, né? Porque o nome da nossa série é justamente essa, né? A conspiração dos clássicos, né? Então aqui no nosso contexto aqui, ó, dessa nossa série, isso daqui acaba sendo um xingamento, né? Mas você vê que na cabeça doentia desse sujeito aí, esse livro Tomás de Kempis é um clássico, e de fato nesse ponto ele está certo mesmo, porque é um clássico mesmo, mas é um clássico como a Ilíada, a Odisseia, gente, quais são aqueles livros lá gregos lá? Caramba, não me lembro aqui. Obras clássicas gregas. Ilíada, Odisseia e tem mais aqui. Eu não me lembro agora quais são aqui. Aqui, Ilíada, Odisseia, Teogonia, Ode de Afrodite, Medeia, Édipo, Lisístrata. Ok, aqui no site Brasil Escola. Então, de fato, é mesmo. Porque, infelizmente, o diabo ele consegue popularizar as obras de autoria do diabo. Então, esse livro aqui ele se tornou muito popular mesmo, porque a gente já ouviu falar muito sobre ele. Agora, aqui, ó, não podia faltar, né, o herege Paulo Ricardo, né? Ele está o tempo todo aqui, né, do início ao fim dessa série. Padre Paulo Ricardo aqui, comenta a importância de lermos a Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, nos dias de hoje. Então você vê que esses caras eles têm uma agenda. Vocês percebem que esses caras eles não divergem no que tange a gnose. Então no que tange a essas obras gnósticas, vocês percebem que todos eles dão as mãos, eles caminham juntos. Então por exemplo, como os esquerdistas. Eles podem divergir ali se é trotskismo, se é leninismo, alguma coisa assim. Mas no que tange a revolução, ninguém solta a mão de ninguém. Eles são um corpo único. Então esses caras também, no que diz respeito à defesa dessas obras clássicas aqui, ó, eles são unânimes, eles dão as mãos. Então existe um fator aglutinador aí. Algo que une esses caras. Aqui também não podia faltar, né? Aqui, né? Talvez aqui entre as mulheres no Brasil, essa daí seja a maior celebridade da gnose, né, brasileira, né? Lúcia Helena Galvão. Aqui, ó. A gente falando que Lúcia, né, é uma referência à luz, né? Luz no sentido de gnose. Helena tem a ver com o helenismo, né? E aquele personagem também da mitologia grega. E Galvão aqui seria a águia. A águia, né, que seria uma referência ao evangelho de São João Evangelista, né? Que os gnósticos usam o evangelho de São João para distorcer e usar, aplicar uma chave hermenêutica falsa. Então seria isso, né? Seriam esses três elementos aqui. Então isso aqui é um nome iniciático. Isso aqui não é o nome verdadeiro. Então provavelmente o nome que ela assina aqui, que aparece no documento, não é esse daqui. Isso aqui é o nome de iniciação em alguma ordem aí.
Então vamos colocar aqui, ó. Já devíamos ter feito isso aqui antes, né? Só que a gente acaba esquecendo, né? Então aqui, ó, Lúcia, seria aqui, luz aqui da gnose, né? Então a luz aqui seria a gnose. Opa, tá difícil aqui, hein? Teclado, tá com as teclas apagadas aqui. Helena, aqui seria o helenismo, o classicismo. E Galvão aqui seria a guia. Evangelho de João. Mas é o Evangelho de João lido com uma outra chave hermenêutica, a chave hermenêutica da gnose. A gente vai voltar a falar mais sobre essa questão aqui do Evangelho de João e como os gnósticos deturparam aqui as palavras do evangelista João. Mas então vamos ver aqui. 2022, a mística vivida por alguns monges nos mosteiros medievais é comparável àquela vinda do Oriente. Senhores, aqui, ó, veja aqui, então, ela está dizendo aqui, ó, essa mulher aqui, ó, ela não nos deixa mentir aqui, ó. A mística vivida por alguns monges dos mosteiros medievais é comparável àquela vinda do Oriente. Então, quando o professor Gabriel Sapucaia fala que esse misticismo aí da devoção moderna está impregnado de cabala judaica e sufismo islâmico, então ela própria aqui, ó, a Lucilene Galvão está admitindo isso. Nesta palestra temos alguns trechos de livros de 5 religiosos místicos da Idade Média. Então aqui ela está falando que tem a ver então com essa infiltração aqui, ó, do misticismo oriental. Então isso daqui vale para o Tomás de Kempis, aqui, ó, vale para ele. Agora aqui, ó, Mestre Eckhart, Teresa de Ávila e João da Cruz. Então tá na ordem aqui, né? O Tomás de Kempis, ele foi inspiração para o Mestre Eckhart. Mestre Eckhart foi inspiração para Teresa de Ávila e Teresa de Ávila foi inspiração para João da Cruz. Embora João da Cruz e Teresa de Ávila foram conterrâneos e contemporâneos, mas Teresa de Ávila era algo em torno de uns 20 anos mais velha do que o João da Cruz. Então ela foi influência para ele. Então aqui, ó, conheça um pouco da belíssima vivência do sagrado. Olha como essa mulher gnóstica ela conseguiu falar tanta coisa aqui, ó, em poucas palavras aqui, ó, vivência do sagrado. Então a gente falou que a gnose ela prega não a fé, mas a experiência. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Então aqui, ó, gnose experiência no lugar da fé. Então você tem que experimentar Deus, mas experimentar as manifestações misteriosas, as manifestações estáticas com X, né, que tem a ver com êxtase. Então vou memorizando essas palavras porque todas elas vão se encaixando nos slides que vêm aí depois. E aqui também o amor ágape desses sacerdotes medievais aqui. Ok, vamos lá então. Prosseguindo aqui. Aqui, ó, Mestre Eckhart. Agora aqui me veio uma dúvida que esse item aqui é sobre o Tomás de Kempis. Agora aqui nós temos esses livros aqui sobre o Mestre Eckhart. Agora aqui, infelizmente, sabe que eu fiz aqui a divisão aqui sobre o Mestre Eckhart? Eu não fiz aqui. Então aqui, ó, vamos lá, então vamos fazer aqui a divisão aqui, né? Então aqui, ó, começa aqui. Então vamos lá. Mestre Eckhart. Esse aqui também essa aqui foi uma figura de grande importância lá no século XII.
1300 alguma coisa. Reparem, senhores, aqui que as desgraças vêm em conjunto. As desgraças não vêm sozinhas. Então esse cara aqui, ele viveu um pouco depois, só que acho que na mesma época do herege abade cisterciense Joaquim de Fiori, Joaquim da Flor. E Joaquim da Flor, veja esse nome de iniciático, né? Flor, né? Tem a ver com Rosa Cruz, né? Florescência, desabrochar, né? Que são simbolismos usados pela gnose. Vamos lá, então, aqui estamos falando sobre o Mestre Eckhart, que é o livro da Divina Consolação e Conselhos Espirituais. Você procura reparar que esses caras eles criaram uma teologia onde já não importam mais os ensinamentos. O que importa são as experiências aqui, ó, individuais. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó. Já não importam mais os dogmas, importa apenas a experimentação estática do êxtase. Então você tem que sentir as coisas. Então tudo numa relação sua com Deus ali. Então a igreja, né, ela fica em segundo plano. Vamos colocar aqui. A igreja fica em segundo plano. Então a pessoa que foi mordida por esse mosquito, a pessoa que foi contaminada por essa doença aqui, da devócio moderna, né? Então aqui, ó, vamos colocar aqui, para ninguém aqui ficar sem referência aqui, ó. Devócio com T aqui, moderna. Em latim, né, se escreve com um T de tatu. Então ela vai se afastando da igreja. Então é assim que o diabo faz, entendeu? Então eles criam essa doutrina de essa espiritualidade puramente vertical, é você e Deus. Então esquece todo o resto do mundo, é só você e Deus ali. Então pouco a pouco a pessoa vai se afastando da igreja. Pouco a pouco a igreja vai se tornando irrelevante, vai se tornando inexpressiva, insignificante. Quando na verdade a verdadeira fé católica está pautada na obediência. Então você não tem nenhuma experimentação aqui, ó, nenhum êxtase, nada. Então, como Jesus falou para São Tomé, ele falou assim: porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram, acreditaram. Então Jesus deixou bem claro que para Deus vale muito mais não sentir nada, não experimentar nada, não experienciar nada. Você nunca sentiu nada. Aquele frio no estômago, aquele êxtase, então nunca sentiu nada. Mas você obedece por motivo de devoção. Isso para Deus vale muito mais. Então você obedece à igreja porque você tem consciência de que é o correto. Mas você nunca sentiu essas coisas que os carismáticos e os pentecostais defendem. Inclusive, senhores, eu estava esquecendo de falar que esse cara aqui, ó, tem um vídeo aí no YouTube que mostra esse cara aqui, ó, falando em línguas ali, ao estilo movimento carismático mesmo. Então esse cara aqui tem vídeo no YouTube que mostra ele falando em línguas estranhas e as pessoas em volta, a mulherada ali também falando em línguas. Então, gente, é dessas pessoas que nós estamos falando. Vamos lá. Aqui também, Mestre Eckhart, o que ele fala aqui? Então esse cara tem vários livros aí. A Nobreza da Alma Humana e outros textos. Reparem, senhores, que tudo que esse cara escreve aqui, ó, deixa a igreja de fora. Então, o cosmos é apenas o ser humano, a pessoa e Deus. É a pessoa e Deus ali. Já não existe mais nada no entorno, nada em volta. Então, já não existe mais igreja. É só a pessoa e o próprio Deus aqui. Então, a gente percebe aqui que o que esses caras fazem aqui é aquilo que a gente falou lá atrás, vários episódios, sobre aquela questão daquela conjugalidade. Pô, mas cadê aqui? Não é aqui a questão dos sufis. Mas agora aqui eu não vou localizar, não. É aquilo que a gente falava lá
do matrimônio. Gente, cadê aqui? Como é que some aqui? Como é que some assim, gente? Matrimônio. Aqui, mas cadê aquelas figuras aqui? Gente, sumiu aqui, hein? Vamos de novo aqui, não é possível. Como é que pode sumir? Isso aqui sem querer eu acabei deletando o slide. Meus amigos, acho que eu deletei sem querer o slide, hein? Pronto, pessoal, estamos aqui. Foi com muita dificuldade que a gente conseguiu encontrar esse slide aqui. Mas então é essa a ideia. Então reparem, senhores, que essa gnose cristã que infiltrou-se aí no catolicismo, eles colocam essa relação do ser humano com Deus como sendo esse casamento aqui. Esse casamento místico aqui, né? Que tem aqui, ó. Cadê aqui, gente? Aqui é o misticismo nupcial. Então repare que nessa relação não tem o elemento igreja, clero, não. É uma ligação direta, que é justamente o que o protestantismo prega. Então o protestantismo prega isso. Então eles falam que a igreja não salva. A igreja não tem o poder de salvar ninguém. Então é somente Cristo. É somente Cristo que salva. Nesses 29 anos e meio de protestantismo, nós escutamos isso daí incontáveis vezes. Então, essa devócio moderna, ela traz realmente essa ética protestante. Então, para o protestante, a igreja é algo apenas auxiliar. Tem algumas que são diferentes. Por exemplo, a igreja do Edir Macedo, essa é diferente. Lá na Universal do Reino de Deus, eles falam que aquela igreja salva. Mas, no geral, o protestantismo diz que a igreja não salva. Então, agora, a devócio moderna, aqui escrevemos errado aqui, moderna, ela já antecipa isso. Então, com 200 anos de antecedência, ela já falava isso, que a igreja não salva. Então, é um casamento nupcial, é um casamento místico. São núpcias espirituais com o próprio Cristo. Então, a igreja, o clero, tudo isso daí fica de fora. Então, isso daqui é uma doutrina diabólica que vai corroendo as estruturas da igreja por dentro. Vamos lá. Aqui é o Julius Evola, né? Vamos colocar aqui. Julius Evola aqui. Dentre esses escritores gnósticos, o Julius Evola, ele é o meu, abre aspas, preferido, fecha aspas, como se a gente pudesse usar essa palavra, né? Mas ele é nosso preferido porque ele é o mais suave. O Julius Evola assim, é aquele cara assim, que parece que está quase deixando a gnose, o gnosticismo, mas ele não deixa. Então é como, por exemplo, o Luiz Felipe Pondé. Assim, parece assim, que o cara tá saindo da Matrix, ele está despertando, mas quando a gente pensa que ele está despertando, ele volta para a Matrix e não sai. Então fica sempre ali na borderline, na região limítrofe ali. Parece que ele está saindo da caixinha, mas não sai. Então o Julius Evola é a mesma coisa. Então ele fica quase deixando a gnose, mas quando você pensa que ele saiu da gnose, ele volta para a gnose. Então, nós não recomendamos Julius Evola, mas ele é o menos radical, vamos dizer assim, dos gnósticos. Ele é um gnóstico, vamos dizer assim, abre aspas, light, fecha aspas. É um gnóstico suave, mas ainda assim continua sendo gnóstico. Ele apresenta o guerreiro como alguém que vive um modo de vida integrado e proposital. Alguém que adota uma visão especificamente ariana, olha o perigo aqui, né, da gnose, aqui, ó, ariana, aqui, ó, do mundo em que os objetivos, embora ariano aqui esteja se referindo àquela raça primordial, então ele está falando aqui
da tradição perene, tradição primordial. Ele não está falando aqui de arianismo no sentido do NSDAP. Não seria exatamente naquele sentido. O NSDAP ele apropriou-se desse termo usando como uma propaganda política. Mas então nem todos os gnósticos que falam sobre a raça ariana eles estariam fazendo menção ao NSDAP. Do mundo em que os objetivos políticos de uma guerra não são sua justificativa final. Mas, sim, a guerra é vista apenas como um meio através do qual o guerreiro encontra seu chamado. Então aqui também, esse nome chamado aqui também é perigoso, né? Porque a gnose usa muito isso, né? A gente viu lá sobre aquela teoria da a jornada do herói. Como é que chama o cara lá? Travou aqui, jornada do herói. É o Joseph Campbell, que também era um gnóstico, tá? Então essa ideia da jornada do herói também é uma doutrina gnóstica. Então quando a gente ouve falar em chamado, né? Tem a ver com isso aí. Para uma forma de existência, olha aqui, ó, forma de existência. Então isso aqui é um despertar, né? Aqui, ó, é um despertar, né? Então aqui, ó, iniciação, né? Então ele foi iniciado ali, né? Na ordem, no ocultismo mais elevada e completa, além dos políticos, de acordo com os sentimentos dos grandes textos espirituais. Mas quando a gente fala aqui dos grandes textos aqui, espirituais aqui, então seria aquilo que eles chamam, né, de sabedoria perene, o perenelismo, lá do Aldous Huxley. Ok, vamos só aqui agora, voltamos aqui para o Gabriel Sapucaia, aqui no vídeo do dia 31 de dezembro de 2024, Devoção Moderna e o Movimento Tradicionalista. Então aqui nessa série nós já denunciamos a falácia desse nome, né, o tradicionalismo. Na época em que nós éramos olavistas, bolsonaristas, nós replicávamos esse mantra, nós dizíamos, nós somos tradicionalistas, a solução está na tradição, blá 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 blá. Mas não, a única tradição que importa é a da igreja, a tradição católica, só isso que importa. Então, se só tem uma tradição que importa, que é a católica, então a gente não fala em tradicionalismo, a gente fala em catolicismo, pronto. Se é só uma, se interessasse para nós várias tradições, então nós colocaremos tudo isso daí no mesmo pacote chamado de tradicionalismo. Mas se existe apenas uma, somente uma tradição relevante para nós, que é a da igreja, então a gente já chama pelo nome, a gente chama de catolicismo. Pronto, então nós não falamos mais em tradicionalismo, nós falamos em catolicismo. Vejamos aqui então, aqui, ó, o transcritor, né, o Google Transcript. Aqui é o Gabriel Sapucaia parafraseando estes gnósticos aí que estão infiltrados aí na igreja, esses falsos católicos aí. Então, como é que esses caras falam aí, ó? Como é que eles falam com você? Eles falam aqui, ó. Ei, você aí que é leigo, não é légio, que é leigo. Então, o Google erra muito aqui. Mas também o Sapucaia tem uma pronúncia ruim também, não ajuda muito. Para de ficar brigando. Vamos ver aqui. Tudo bem, vamos colocar aqui. Para de ficar brigando. Não tem por que aquele pulo aqui? Porque você ficar se expondo a brigas, a debates, a polêmicas. Por que você não vai cuidar da sua salvação e dos seus deveres de Estado? Então, essa retórica que esses canalhas da devoção moderna usam. Eles falam assim, para que brigar sobre teologia? Para que agir como São Nicolau na luta contra a heresia ariana? Para que discutir? Para que lutar contra os hereges? Não.
Para que você vai ficar se expondo? Vai cuidar da sua salvação, isso é o que importa, é a sua vida eterna. Vai cuidar da sua salvação. E dos seus deveres de Estado. O que é dever de Estado? Você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que lavar louça, tem que pagar as contas. Então, esses são os seus deveres de Estado. Vai cuidar da sua vida. Não fique entrando em discussões e tal. A gente vai apresentar mais à frente um cara que também falava sobre isso. A gente vai mostrar. É um sósia do do Donato Paulo Rosa, o Moita. São Moita, né? O Paulo Rosa lá, Donato. Um cara que é igualzinho. É a mesma retórica, a mesma papagaiada. E aquele cara falou exatamente isso. Fique em silêncio, não brigue, não se meta, não é problema seu. Eles falam assim: você é padre, você é teólogo, você é doutor da igreja? Não, então não se meta nessa discussão. Deixe essa discussão para os doutores da igreja. Vai cuidar da sua salvação e dos seus deveres de Estado. Vamos ver aqui. É o senhor César. Vamos ver aqui. Instituto. Gente, me fugiu o nome daquele instituto. Que pena. Mas vamos ver aqui se eu consigo aqui no desespero aqui. Na correria aqui. Sobre ali eu já lembrei aqui uma palavra que eu posso colocar aqui. O problema é que a internet não está ajudando. Na verdade é o YouTube aqui. Aqui vamos ver aqui. Não vai adiantar olhar o histórico aqui. Também o histórico aqui não está ajudando aqui. Quando a gente tenta agir de improviso, tudo vai contra aqui. Então aqui aquele movimento da transfiguração. Deixa eu pegar aqui um print screen aqui. É o senhor César. A gente tem o nome dele completo, mas não vamos colocar agora aqui. Vamos dar um spoiler. Não vamos dar spoiler. Vamos guardar o ouro aqui, né? Não vamos entregar o ouro aqui. Então vamos deixar os senhores com curiosidade. Quem que é esse cara aqui? Mas esse cara aqui, ele é um irmão ideológico do São Moita lá, o Paulo Rosa lá. Então aqui vamos colocar aqui Donato Paulo Rosa. Qual que é o nome do completo aqui? Antônio Donato Paulo Rosa. Então aqui é um dos caras mais low profile, né, que a gente conhece aqui, né? Não tem foto sobre ele aqui, né? Então aqui está o Donato Paulo Rosa aqui, ó. É um cara que não tem foto em lugar nenhum do sujeito, né? Vamos esticar aqui, vai ajeitar aqui, ó. Então esses dois caras aqui, ó, eles são dois irmãos de fé, mesmo porque eles pensam de forma igualzinha. A gente já escutou muitas horas esses caras aqui falando. E esse cara aqui, ó, ele falava isso aqui mesmo, exatamente isso, é inacreditável. A gente vai mencionar o vídeo. Ele fala isso aqui mesmo, ó. Você não é padre, você não é teólogo, você não é doutor da igreja. Então não se meta com debate teológico, não discuta teologia. Cuide da sua salvação, cuide da sua espiritualidade e dos seus deveres de Estado. Pronto, isso é o que lhe cabe. Vamos tente imaginar se os primeiros cristãos pensassem dessa forma. Jesus falou, né, ide pregar o evangelho e tal, né? E se os católicos sempre tivessem pensado desse jeito, o que seria da igreja hoje, né? Mas essa é a ideia desses caras, eles querem destruir a igreja mesmo, né? Então, eles querem que a igreja católica se transforme num conglomerado de menininhas. Menininhas fofinhas, delicadinhas, meiguinhas, segurando florzinha. A flor ali da Santa Teresinha do Menino Jesus. Ou a rosa ali da Rosa Cruz. É isso que eles querem. Então, as outras religiões vão lá e devoram tudo, né? Ovelhinhas ali para serem devoradas pelos lobos. Cadê aqui, ó, os canários aqui, ó, continuando aqui, ó, os canários da devoção moderna. Cadê a obediência perfeita ao diretor espiritual? Essa questão do diretor espiritual é um assunto sobre o qual a gente não tem muita propriedade, mas isso acontecia, era comum lá na época da Baixa Idade Média, porque já havia ali a percepção de que estava acontecendo muitas heresias, muitos devaneios, muitas alucinações,
Então, havia sempre um diretor espiritual para segurar as pontas, né? A própria Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha lá os devaneios dela ali, as alucinações dela. Então havia ali a diretora espiritual que dava ali um sossega-leão, ali, mandava ela se acalmar. Porque ela ficava tendo visões, espasmos, surtos psicóticos e tal, e a diretora espiritual acalmava ali a mulher lá. Vamos lá. Cadê? Eu não vejo isso, eu só vejo confusão. Muitas brigas, divisões. Poxa, vá ler Santa Teresinha do Menino Jesus. Vá ler Imitação de Cristo. E veja o que eles fizeram. Então, toda vez que surge nesses ambientes um católico com aquele espírito guerreiro, aqui agora que vamos parafrasear os gnósticos, né? Vamos parafrasear Júlio Zévola, seria aquele espírito solar. Tudo bem, eu sei que não é elegante para um católico, né, usar esse termo, né, ethos solar, que seria o ethos viril. Mas quando surge nesse ambiente lunar, de homens feminilizados, um homem másculo ali, que tem aquele espírito combativo, então essas pessoas no entorno vão tentar docilizar esse homem, feminilizar esse homem. Então uma técnica usada para combater o espírito solar, que seria o ethos viril, seria mandar o cara ali, ó, Santa Teresinha, do Menino Jesus, Imitação de Cristo, porque são leituras feminilizantes, docilizantes, suavizantes, estrogenantes. Melhor você cuidar da sua salvação individual. Vamos lá. Agora aqui, senhores, cabe aqui também uma ressalva. Durante muitos anos, nós denunciamos as heresias do Ed Renekiewicz, do Caio Fábio de Araújo Filho, toda aquela corja, porque eles sempre levavam o evangelho para o social, para o coletivo, para a questão das justiças sociais e tal, né? Esquerdismo, né? Comunismo. Então a gente falava que a salvação era algo individual. E nós mantemos essa afirmação mesmo, a salvação é individual. Então no dia do seu julgamento você estará ali sozinho, você e Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora para interceder por você. Então não vai ser a coletividade. Então realmente a salvação é individual. Então quando a gente condena, a gente denuncia os embrólios do Ed Renekiewicz, nós estamos dizendo que aqueles caras, eles transformaram o Evangelho da Salvação em uma ação social, em sociologia, em apenas ativismo político. Agora, o problema desses caras aqui da devoção moderna é que eles se propõem a criar uma religião individual sem igreja. Esse é o problema. Então, eles minimizam o papel da igreja. Ou então, eles colocam a igreja apenas como um fator, elemento introdutório, para fazer a pessoa se converter. Mas depois que a pessoa se converteu, aí então a pessoa passou dessa etapa da igreja, e aí então ela já entra nesse momento da introspecção, nesse momento da especulação, esse momento do êxtase. Então, quando ela vai para essa outra camada, conforme os ensinamentos lá de Santa Teresa do Menino Jesus e Santa Teresa d'Ávila e do próprio São João da Cruz, aí a igreja já não tem mais importância. Então a igreja já cumpriu o papel dela. Você já se converteu. Então agora deixa a igreja para trás, agora siga por algo superior, aí, que seria essa gnose aí. Então é isso que nós estamos denunciando aqui. Então nesse ponto não é individual, não. Porque a doutrina é clara que fora da igreja não há salvação. Então não adianta você se converter na igreja e depois você abandona a igreja entrando para a gnose. Agora aqui, palavras do Sapucaia. Esse tipo de... O Gabriel Sapucaia, ele explica muito mal, porque você nunca sabe quando ele está parafraseando alguém ou usando uma frase de terceiros. Ele mistura tudo, é difícil. Você tem que assistir o vídeo 2, 3 vezes para entender quando ele está usando palavras dele próprio
ou quando ele está se colocando no lugar de uma outra pessoa. Então, assim, a retórica do Gabriel Sapucaia é muito ruim mesmo, infelizmente. Prosseguindo, esse tipo de conversa é o que há de comum neles. E adivinhem só o que eles estão propondo. É a devócio moderna. Aqui. É difícil corrigir aqui, a gente devia ter feito isso antes aqui, né? Então aqui a gente tenta colocar igual aqui, como está lá no YouTube lá. Devócio moderna. Em ordem prática. É isso. Estou falando em ordem prática. Você vê um clérigo falando que você não tem que entrar em polêmicas. Você não tem que entrar em polêmicas. Preste bem atenção nisso daqui. É que você não deve estudar, ter apostolado e combater as infiltrações aqui. Vamos pegar aqui. Vamos tirar isso aqui daqui que está. Vou só pegar aqui um ponto aqui. Aqui 2 pontos. Saiba que ele é um tentáculo da maçonaria. Então, esses infiltrados na igreja, eles têm essa retórica. Não entre em polêmicas, não vá combater infiltrações, não, cuide da sua salvação, cuide da sua espiritualidade, cuide da elevação do espírito, cuide de subir cada degrau ali do seu aperfeiçoamento, da sua contemplação. Então, ele é um tentáculo dos Illuminati, a Illuminati da Baviera lá, né? De forma direta ou indireta. Na verdade aqui terminou aqui a frase. De forma direta ou indireta, ele pode ser, ou melhor, que ele é com certeza um idiota útil dos Illuminati. E é o que tem. Então você ouve a retórica desses caras aqui, ó, é exatamente isso. Você já reparou como esses caras aqui é tudo paz e amor, contemplação, vamos sentir o amor de Deus, a compaixão de Deus, vamos estudar a elevação espiritual, os exercícios espirituais, os métodos de elevação do espírito. É típico dos pentecostais também, né? Agora, cadê a igreja militante? Não tem, Vamos até pegar aqui, tinha um meme aqui, vamos ver aqui. Cadê a igreja militante? Não tem aqui aquela imagem. Eu tinha visto uma imagem um tempo atrás. Não vou encontrar agora aqui. Então, já que não tem, então, agora eu queria saber por que o Google ele fica sempre mandando imagens do Facebook. Porque a imagem do Facebook é chato de pegar aqui. Então, aqui, vamos lá. Então, aqui novo slide. Então, aqui, a igreja militante, a igreja que sai à luta. Porque realmente é uma luta mesmo. Jesus veio para trazer a espada. Cadê a igreja militante? Não, né? O que esses caras fizeram? Vamos pegar aqui, ó. Eles trocaram isso daqui por uma igreja contemplativa. Apenas isso. É pura e simples contemplação. Então, o que é essa contemplação? É a viagem interior, né? É você viajar para dentro de si, né? Não está funcionando aqui, gente. Peraí. Pronto, tudo que importa é você escarafunchar as suas entranhas emocionais, né? Então, você vai encontrar Deus dentro de você. Então, igreja militante? Não, isso daí é da Idade Média, isso daí é do passado.
Hoje não. Hoje estamos num nível superior. Hoje agora é a igreja contemplativa. Faça uma viagem para dentro de você mesmo. Faça exercícios espirituais para que você atinja um enlevo sobrenatural. Você adentre nas câmaras da metafísica. Basicamente é isso, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. E vamos ver aqui como é que está aqui o nosso relógio. Aqui temos 6 minutos aqui. Prosseguindo aqui. O mesmo vídeo, né? É o mesmo vídeo aqui, só que bem mais para frente. Aqui, vamos aumentar aqui, porque senão quem está vendo pelo celular não vai enxergar nada, né, do que está aqui. Será que a gente consegue subir aqui? Tudo bem. Mas eu vou pegar aqui uns elementos ou outros, vou resumir, fazer um roteiro aqui e dar uma explicada, né? Vamos começar, por exemplo, com a imitação de Cristo. Aqui. Então, aqui na verdade não é o mestre Eckhart aqui, né? O mestre Eckhart aqui então a ordem aqui tá meio ruim mesmo. Eu sei que... Então, vamos até tirar então, que acho que não tem por que colocar aqui. A gente não vai comentar mais sobre o mestre Eckhart, né? Vamos lá. Eu sei que é um dia, mas tá... aqui não sei, eu teria que assistir o vídeo para ver o que ele falou aqui. Okay, mas tá doendo em vocês, porque realmente, nos comentários o cara recebe muita crítica mesmo, porque ele está mexido com as vacas sagradas. Então esse livro, a imitação de Cristo, é uma vaca sagrada, infiltrada no ambiente católico. Então essas multidões amam esse livro apaixonadamente, compulsivamente. Então criticar esse livro aí é você mexer em vespeiro, é mexer em onça com vara curta. Quem aqui não tem um exemplar da imitação de Cristo? Eu, graças a Deus, eu não tenho. Simplesmente não me ocorreu. Não me ocorreu comprar esse livro aqui. Mas sem ter essas informações, eu nunca tive atratividade por esse livro, porque me pareceu uma retórica cansativa, melosa e tal. Então eu sempre tive essa ideia de que esse livro, A Imitação de Cristo, seria aquele livro água com açúcar, misturada com mel e aspartame, ou seja, enjoativo no último. Seria como aquele livro As 5 Linguagens do Amor, intragável, insuportável. Você que é um homem de verdade, você que tem o espírito solar, você não consegue ler aquele livro, é insuportável. É tanta hipocrisia, é tanta sentimentalidade que não tem condições. Até eu tenho 2 volumes, inclusive, porque parece que são vários volumes, né? Já passei grande parte da minha vida meditando nele aqui, etc. Okay. Tá bom, faz parte faz parte nós nascemos na modernidade. Estamos aqui reféns de muitas armadilhas. Então faz parte, ok. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, um estudo da devócio moderna. O ideal da devócio moderna se fixou na obra Imitação de Cristo. Vamos pegar aqui. Aqui. Então, aqui então, a devócio moderna, Imitação de Cristo, escrita entre 1420 e 1440. Então foi depois, né? Foi depois lá do coisa. Ai, gente, como é que é o nome lá? Joaquim de Fiore. Sim, o contemporâneo do Joaquim de Fiore foi o mestre Eckhart, ou o mestre Eckhart. O Tomás de Campos, aqui, ele veio depois. Aqui. Estamos trocando aqui as pessoas aqui. Ok. Vamos lá. A devócio moderna, séculos XV, 1400, né, e 17, aqui 1600, oferecia um tipo afetivo, olha isso daqui, afetivo de espiritualidade, que seria aqui, né, o ethos feminino, né? Então vejamos aqui, estamos no slide 479, vamos pegar aqui o símbolo aqui, 479.
sem excessivas teorizações sobre a união com Deus, no estado místico. Um exemplo relevante para a espiritualidade da devoção moderna é a obra Imitação de Cristo. Aqui está. Inclusive, senhores, se vocês forem procurar no YouTube sobre resenhas acerca desse livro, vocês vão perceber que a maioria dessas resenhas são feitas por mulheres. Vá agora, não espere depois, vá agora no YouTube, digita lá Imitação de Cristo. Aqui, vejamos aqui, cadê o nosso YouTube aqui? Estamos sim aqui no nosso YouTube. Mas se você for aqui no YouTube aqui, digitar Imitação de Cristo, você vai ver que a grande maioria são mulheres. Mas não é apenas isso. Mas também há livros assim de gnose. Realmente nós percebemos isso daí. Você tem que passar as primeiras ocorrências. Você tem que tirar os filtros também daquele padre lá, o Gilson, aqui, o padre Gilson, tem que pular os vídeos desse cara aí. Mas vamos ver aqui. Ok. Vamos lá, vamos ver aqui. Temos que já ir encerrando aqui. Então aqui viveu 1515 e 1595. Então ele foi contemporâneo da Teresa de Ávila e do João da Cruz. Então foram conterrâneos, foi na mesma época. E essa época aqui, vale lembrar que essa época aqui foi chave. E por que essa época aqui foi chave? Então aqui, que nós temos aqui a Inquisição espanhola. Vamos ver aqui se... Opa, tá travando aqui, gente. E no final do vídeo aqui tá travando aqui. Agora tá atrasando aqui o nosso trabalho aqui. Quando eu dou Alt Tab aqui, ele fica aqui um segundo aqui. Ela começou em 1478, né? Foi até 1800 e tal, mas essa época aqui foi a época forte aqui, né? E aqui nós temos aquela questão lá. Vamos ver aqui, gente. Cadê aqui? Não tem aqui a opção de formato, gente. O PowerPoint agora vai ficar boicotando aqui meu serviço, que sumiu a caixinha ali, agora voltou aqui a caixinha de autoajuste aqui. Então aqui nós temos aqui os cristãos novos ou cristãos conversos. Isso aqui tem tudo a ver, a gente vai voltar a falar sobre esses assuntos aqui, ó. E aqui o fluxo migratório para o Brasil. Tudo isso daqui tá relacionado. Ok. E olha aqui, olha só, o herege Paulo Ricardo aqui, ó. Então é incrível a maneira idolátrica como esses hereges aí se referem a essas celebridades gnósticas infiltradas no ambiente católico. Olha aqui, ó, coração aqui, ó. Então aqui você vê pela própria retórica, né? Então eles usam uma retórica, uma didática feminilizante, né? Ó. Qual é o homem que fala assim? Tenta imaginar um homem viril, um homem másculo, um homem de verdade ao estilo São Pedro, São Paulo, São Nicolau, São João da Cruz, homens com valentia, com força, garra, coragem, ao estilo, por exemplo, profeta Elias. Tenta imaginar usando esses termos aqui, ó, um coração dilacerado aqui, ó. Pense bem, você que é homem, você usa esses termos aqui, ó, coração dilacerado? Não, agora o falso padre Paulo Ricardo, de maneira gente, não é auspiciosa, fugiu a palavra aqui, gente, mas de maneira perspicaz, de maneira planejada, ele usou aqui uma linguagem feminina aqui, ó. Porque esse é o grande público. Se você ler os comentários nos vídeos do herege Paulo Ricardo, você vai ver que a maioria que comenta é mulher. Então esse cara especializou-se
fazer sucesso diante do público feminino. Então ele escolhe essas palavras femininas aqui. Vamos ver aqui como é que está aqui o nosso tempo. Então o nosso tempo já se esgotou. Então vamos ficando por aqui e nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Tchau.